young, like you used to be? Like we used to be? Bitch. Ticking bomb, I'll leave it at that. Itty bitty ball of rage. Battle lines were drawn. Things never blow over, they blow up. Boom. E essa série de fotografias que ele tirou ali no Araguaia mostram, indicam esse interesse que ele tem pelos vestuários, né? Onde estiver, sempre trago vocês dentro do meu coração. Onde estiverem, me levem também. Somos um só coração. Olá, boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. A gente começa com teatro, porque a atriz Cristiane Torlone volta aos palcos interpretando a diva soprano Maria Callas. Masterclass começa a excursionar pelo Brasil, passando por 12 cidades. Essa peça saiu de cartaz em 2016, mas a Torlone queria tanto voltar. Nós não estamos num teatro. Isto é uma sala de aula. Eu queria começar dizendo que Callas dizia que não era uma nota que se procurava, né? E sim, era um sentimento, era uma pontada de dor. O Zeffirelli tinha uma frase que eu amo. Ele diz que a Callas profissionalizou a verdade. E o que é que você está fazendo aqui? Nós ainda não queremos vê-la, não? A ideia do espetáculo Masterclass foi de um aluno da soprano Maria Callas. O famoso curso da diva da ópera era na escola de música Juilliard School, em Nova York, nos anos 70. Terence McNally participou das aulas magnas com a soprano e saiu com o texto do musical pronto. Ele conseguiu colocar dentro de um espetáculo coisas tão distintas quanto um humor e também vai às lágrimas em alguns momentos, principalmente com os monólogos, né? Quando eu cantava Medeia, eu podia sentir as pedras de Pidauros embaixo das tábuas do La Scala. Eu me sentia sobre as mesmas pedras em que Medeia, Elétra e Clitemnestra tinham estado. Ela já tinha perdido a voz, né? Já tinha perdido. Já tinha perdido a voz, ela já tinha se recolhido há muitos anos, né? E tanto que realmente, só em, acho que em duas montagens a atriz principal fez cantando mesmo. Uma delas a Marília, porque a Marília Pêra cantava, né? Tinha uma educação vocal linda, né? Aliás, o espetáculo é sempre dedicado para ela, né? Você alguma vez já teve o coração partido? Já. Ninguém diria, hein, querida? Ninguém diria. Isso é teatro. Isso é teatro. As pessoas precisam ver o teu coração sangrando, ah? E aí ela passou o bastão para a Cris, foi lindo. A Cris quis ler primeiro como é que era o texto, então ela deu o texto dela para a Cris ler. Foi uma coisa assim, foi realmente um presente. Mas o que eu acho mais difícil, Cris, né, Xará, nesse espetáculo, é a contenção. Existe uma coreografia, as pessoas percebem a coreografia, mas o mais difícil é fazer com que ela seja quase, sabe, que as pessoas não entendam nem como é que eu estou andando. É difícil de fazer, viu? É difícil de fazer, mas é bom. Todo mundo está à venda e eu comprei você. Essa remontagem também traz um novo desafio, um novo olhar, né? Eu estava muito insatisfeita, a verdade é essa, né? Sabe, a minha mala de camarim eu não desfiz quando terminou a temporada, em 2016. E não é uma mala, é um baú, né? Porque eu sou filha da minha mãe, filha do teatro, né? Dona Monadela Cícero, Geraldo Mateus, EAD de São Paulo, primeira turma, Aquele Povo e tal. O meu baú, eu só tirei o texto, para poder continuar passando o texto. O resto, tudo ficou exatamente como no último dia. Eu estava muito longe, muito longe. E essa retomada agora em dezembro, eu voltei feito uma leoa. Se tem uma expressão conhecida no mundo do entretenimento, das artes, é o tal teste do sofá.
E muitas vezes o teste é, na verdade, assédio sexual. Mas chegou a hora de rever essa prática tão naturalizada no meio. Homens e principalmente mulheres abusadas ganharam coragem e apoio para denunciar. Até grandes nomes da indústria de Hollywood, como o ator Kevin Spacey e o poderoso produtor Harvey Weinstein, foram atingidos. Mas já há quem enxergue perigos nesse caminho. Quais? Acusações falsas, campanha de delações, puritanismo, um ataque à liberdade sexual. A Letícia Sabatella, a atriz, a psicanalista Maria Rita Kel estão aqui para pensar junto com a gente sobre tudo isso. Boa noite. Eu estou pensando numa coisa, bom, todas nós estamos muito pensando sobre isso, teve o Globo de Ouro, os assédios em Hollywood, os assédios dentro da televisão brasileira, as denúncias, a gente está pensando muito em tudo isso. Mas, se a gente sabe do teste do sofá, se isso era comentado antes, há 15, há 20 anos, se todo mundo já sabia de tudo isso, o que é que mudou agora? O que é que mudou agora? O que está diferente? Para a gente chegar e denunciar e falar a respeito e de não agir de forma naturalizada com essa violência. Boa noite. Boa noite. Já começa bem difícil. Hein, Letícia? O que você acha? O teste do sofá na minha clínica, a gente não faz teste do divã, então deve ser Letícia, só uma pergunta. Quanto tempo você já está na televisão e no teatro? Bom, desde os 8 anos de idade eu já fazia parte, né? Já dançava no Teatro Guaíra, já estudava. Aos 14 anos, 15 anos, já fazia teatro, já cantava no Coral Sinfônico do Paraná aos 19. Com 20 anos eu comecei a fazer TV, cinema, mas já fazia muitas coisas. E acho que tem uns 25 anos, pois né? 30 anos quase. Você sente essa mudança dentro dos sets? Eu acho que tudo que acontece na sociedade se reflete, né? Em âmbitos menores também. A gente vive um momento onde a comunicação, onde a expressão, acho que tem gerações antes de nós que conquistaram isso que a gente pode ter hoje, que é um espaço de fala, um lugar de fala que ainda requer conquistas. A gente vive numa sociedade que tem muita desigualdade de vários âmbitos, muitas polaridades e muitas desigualdades e muita assimetria. Quando a gente fala de gênero, de sexo, a gente ainda tem pouca representatividade no nosso Congresso, a gente tem pouca representatividade em muitos lugares de gestão. Quando a gente fala de mulheres, isso não é por incompetência. Não é por incompetência. Então, dado isso, lógico, imparcialidade nos julgamentos, a gente quer leis justas, a gente quer que as pessoas não sejam condenadas antes de que seja feita amplo processo, enfim, ninguém tem que ser condenado antes de ser apurado qualquer coisa. Não é isso, não é retaliação. Simplesmente é uma busca por mais igualdade, por um exercício mais pleno. Eu acho que nesse momento que se pensa nesse novo normal é porque é mais do que dada a hora ou passada a hora dos limites serem estabelecidos, não só individualmente, porque às vezes é um embate desigual em muitos aspectos, sendo que em muitos cargos de poder você vê mais homens do que mulheres. Claro. E a questão do poder mesmo, né, de como ele se dá. Eu acho que a gente vive um momento onde esse poder ele já é mais... estudando sobre isso até, sobre essa questão do poder em rede, né? Essa questão da hierarquia, muitas vezes, ela já vem... Você precisa de uma colaboração, muitas vezes, num meio de trabalho, num ambiente de trabalho. É dado isso para que a coisa funcione. A gente vive gerações que estão buscando... Claro que sempre todos os mundos vivem ao mesmo tempo, mas essa relação de... Essa liberdade de expressão ou a liberdade de ser conquistada. Quando a gente fala de liberdade sexual que foi conquistada, que não é perdida quando você pode falar sobre o assédio, primeiro a gente precisa entender a diferença de assédio e de uma paquera. Claro, é totalmente diferente. Claro. Você ser paquerado, é lisonjeiro, é consensual... É uma coisa totalmente distinta de você estar num momento onde você tem que provar a sua competência profissional, você quer exercer a sua criatividade profissional, você quer poder ter espaço para isso e, de repente, você é constrangida porque você enfrenta uma barreira que é colocada na tua frente, que é, né,
me dê outra coisa, eu quero ver outra coisa de você. É um descrédito, é uma diminuição, uma desvalorização do seu poder, da sua força pessoal. Muitas mulheres vivem isso, quase todas já viveram, quase todas têm uma história, você tem, você também. Muitas. Enfim, a gente vive situações onde você vai levando, você vai contornando, você vai se colocando, você vai vivendo de esquivas em esquivas e muitas vezes de reclusões, muitas vezes você vive de certas auto-opressões, onde quando você se cobre mais do que você gostaria, necessariamente, né? Você passa a gostar de uma coisa que não é. Você passa a tornar natural o se proteger, né? Você passa a tornar natural você evitar certos trabalhos, certas coisas. Isso vira natural. Quando isso estão cerceando um espaço social de alguém. Claro. Então, nesse momento, quando você quer exercer a sua liberdade sexual, primeiro tem que haver consenso, né? Se um homem quer exercer a liberdade sexual dele, então, fora do ambiente, num ambiente propício, convida para jantar, com o foco voltado para isso, seja sincero. Não chama para um convite profissional, vamos conversar sobre um trabalho e isso vira uma outra coisa. Isso deu um desrespeito, porque você, primeiro, uma quebra de expectativa terrível, né? E você tá diminuindo a pessoa que está na tua frente. Você não sabe, você não está olhando para você como não está. É uma incapacidade de valorizar o outro. A gente tem uma polêmica que, bom, é um caso, é um assunto que é cercado por muitas questões, né? A polêmica que foi levantada agora é sobre o grupo liderado de intelectuais franceses, liderado pela Catherine Deneuve, que vê nessas acusações alguns perigos. Um deles é esse perigo em relação à liberdade sexual, o quanto isso pode afetar a liberdade sexual de homens e mulheres. Maria Rita, você enxerga isso? Eu enxergo não como tem que parar com essa denúncia de assédio, porque não nesse sentido. E acompanhando e conversando com a Letícia antes também, eu até fui chegando mais perto da posição que ela está representando aqui. E principalmente, acho que, por exemplo, eu sou psicanalista. É uma profissão que, na profissão, isso não acontece. Claro. Nem tem como acontecer. Ela está numa profissão em que as atrizes ficam muito vulneráveis. Mesmo que saibam se defender, não é vulneráveis porque são bobas. Enfermeiras, mas porque, né? muitas mulheres nessa... Figurinistas, Agora, claro, ao mesmo tempo, a gente conversou antes, a gente tem 20 anos de diferença. Então, eu sou da geração que justamente conquistou, aqui no Brasil um pouco mais tarde do que a França, nos anos 60, que conquistou um pouco uma independência, uma liberdade sexual para as mulheres, né? E que era muito importante a gente dizer, bom, eu não sou mais uma virgem prometida para o casamento e que nenhum homem pode chegar em mim. Isso é muito recente, né? Isso no Brasil tem 40 anos, 30 e poucos, dependendo da região do país. Então, por um lado, era muito interessante para nós, não poder ser paqueradas, mas numa condição que a gente podia aceitar as paqueras se quisesse. Entendi. Não era mais aquela coisa que, não, pelo amor de Deus, não posso. Eu não posso de jeito Agora, ao mesmo tempo, justamente porque foi a geração dessa virada, é claro que eu posso me lembrar, e nem vou repetir aqui porque eu estou na televisão, situações muito grosseiras mesmo, em que me parece, e às vezes na rua mesmo, um desconhecido, não estou falando em situações de trabalho, eu fui jornalista. As aproximações, talvez porque eu estava num ambiente de esquerda, num ambiente não era de uma grande imprensa, de uma coisa assim, muitas aproximações, porque eram menos mulheres do que homens nas redações na época, hoje em dia acho que não tem mais isso, muitas aproximações, muitas conquistas, muitas seduções, mas eu não passei por nada desrespeitoso. No máximo era bobinho, eu era bobinha, achava que era amor, não era amor. Né? Era só sexo. Daí, mas pode acontecer com o homem também. Que é diferente do que a gente está falando agora. Sim, mas em que medida você acha que isso pode ter algum problema em relação à liberdade sexual? Então, por isso eu queria diferenciar. Tá bom. Né? Tem situações, eu estou pensando em situações de intimidação, inclusive na rua. Tá. Tem situações que são casos de polícia. E acabou. Ponto. Não é liberdade sexual um homem que segue uma moça, como já aconteceu comigo algumas vezes, com amigas minhas e com todo mundo, que segue insistentemente. Você está num lugar que não tem muita gente e ele vai dizendo coisas no seu ouvido e coisas que não são para seduzir.
são para ofender, são Claro. humilhações sexuais. Claro. E não quer dizer que esse homem, dependendo da tara dele, não esteja se excitando com isso. Mas ele não está causando nenhum desejo naquela mulher. Ele está causando só um pouco de medo, muita repulsa. Então, são situações que, se você puder chamar a polícia, se estiver por perto, você tem que chamar a polícia. Porque ali é intimidação e pode chegar num abuso da força física. Que a gente tem que considerar que existe essa diferença também, né? A outra coisa é que, me parece, eu vejo também a geração da minha filha, a geração que tem 30 anos, que nas situações mais interpessoais, e aí você está falando de um outro ambiente que é a televisão, então eu não quero opinar sobre o ambiente que você conhece muito bem. Não estigmatiza o ambiente da televisão, não. Não, mas é o que uma você coisa conhece geral. e eu não conheço. É. Mas nas situações interpessoais em que um homem... A questão hoje que me fica é assim, como é que um homem aborda uma mulher? Né? Como é que ele aborda de um jeito que não seja desrespeitoso, mas também não seja tão respeitoso que não vai seduzir? Mas será que isso é realmente um problema dessa? Isso é um problema, né, nessa questão? Um pouco pelo que eu ouço de jovens no consultório, enfim, porque... Não sei se eu compreendi, Maria Rita. É um momento... Eu queria compreender. Tá, é um momento em que, principalmente essa geração de meninas, e elas estão mesmo muito, assim, aguerridas na defesa da sua integridade, do seu direito, da sua dignidade, etc. Mas vai estar se criando um código confuso. É um código confuso. Eu acho que, como todas as grandes mudanças, vai se criar um código consensual, em que seja possível um homem chegar numa mulher que ele não conhece, mas que ele está numa festa, e mostrar algum desejo. Mas, nesse momento, eu acho que para essa geração mais jovem está confuso esse código. Você acha que as meninas... Você acha que elas estão retraídas e que os meninos também estão retraídos? Elas estão bravas. Elas estão bravas. Com toda razão. Com toda razão. Você não acha, Letícia? Eu acho que brava é uma palavra forte. Eu acho que elas estão se sentindo no direito desse... Essa palavra da moda, o empoderamento. Mas acho bom dizer que elas estão bravas, não é uma crítica. Entendi. Elas estão bravas. Porque às vezes fica essa pecha, né, do mau humor, do bravo, são mulheres mal-humoradas, bravas e guerreiras. Eu acho que isso é legal. Então, esse bravo teu, realmente, acho que é um negócio desse... E o que eu tenho visto na juventude que está buscando os seus direitos, assim, eu vejo meninos e meninas. Isso que eu achei interessante, eu vejo meninos falando de feminismo. Eu não vejo num consultório. Mas convivendo com estudantes, nos movimentos na Uni, nos movimentos estudantis, eu vejo meu relacionamento com meu marido, assim, a gente conversa muito sobre isso e eu acho bacana, é uma relação onde ele torce muito por mim. Né? A gente tem questões de gênero que aparecem, que a gente vai conversando e eu sei que ele se toca, puxa, ele tem muito mais uma torcida, assim, para a mulher. Eu vejo os homens torcendo, os meninos torcendo para que as meninas estejam inteiras. Mas é fato que a gente está vivendo também num momento de transformação e de transição e que muitas... Tem alguns ruídos de comunicação aí. Essa imagem desse ideal feminino da bela, recatada do lar é que está sendo muito questionado, graças a Deus. Graças a Deus. Isso tem a ver com ainda é resquício dessa conquista que a gente ainda tem sobre a liberdade sexual. Deixa eu chamar. Aquilo que a gente viu do Drauzio Varela falando sobre a mulher tem pleno exercício, mais pleno exercício da sua liberdade sexual dentro do presídio do que na sociedade. Isso é chocante. É de se refletir sobre isso. A gente estava falando das jovens feministas que estão na internet falando, a gente ouviu uma delas, e a Stephanie Ribeiro fala bastante, ela se posiciona e pensa sobre vários assuntos e a gente pediu para ela falar sobre assédio. Tá. Vamos ver. Muitas vezes eu tenho a impressão que a gente vive num país em que as pessoas não têm noção nenhuma sobre consentimento. Então as pessoas não percebem que uma mulher deve consentir qualquer tipo de relação, toque, que alguma pessoa queira fazer para com o corpo dela. No que diz respeito às mulheres negras, eu acho que isso se amplia. Tem um dado no Brasil, do Instituto Gema, que diz que mulheres jovens negras de 18 a 24 anos têm 3 vezes mais chances de serem estupradas. E aí eu sempre trago esse dado porque, no fundo, a gente não está competindo para ver quem sofre mais. A gente está só dizendo que existe um recorte para além do recorte de gênero e que esses recortes, eles se somam e criam uma realidade recorrente, dado que essas mulheres são vistas menos ainda como pessoas. Pegando o caso de Hollywood, é muito importante que as mulheres atrizes, famosas e, claro, ricas, falem
sobre os assédios que envolvem elas, até porque ninguém está imune do assédio, é muito importante deixar isso claro. Mas, do outro lado, a gente ainda tem mulheres que são totalmente silenciadas, mulheres que ainda não podem falar. Isso tem a ver com questões de classe e, evidentemente, de raça. Muito bem, um ponto também que a gente tem que pensar aí. Maria Rita, essa mulher de hoje é uma mulher que tem que continuar denunciando e tem que continuar lutando, não é? É isso que a gente está falando. Sem dúvida. Mas eu só quero lembrar, a Letícia mencionou a bela recatada e do lar, ou você mencionou, não sei. E eu quero lembrar que essa expressão surgiu da nossa primeira-dama, Marcela Temer. Sim. Que se dizendo bela recatada e do lar. E temos aqui um retrocesso a partir da figura principal, né, que infelizmente manda no país, e cuja esposa se apresentou assim. Mas é muito interessante pensar, primeiro, como ela representa um retrocesso, não é? E como, aí também pensando na política, essa discussão das questões das diferenças sexuais, das diferenças de gênero, das desigualdades, das conquistas das mulheres, etc., ela tem que acompanhar e tem que trazer junto à discussão política. Porque um retrocesso na política traz uma série de retrocessos em outras áreas. E provavelmente no racismo, provavelmente... Porque em todas as conquistas de direito, as desigualdades, tudo vai voltando. E a mulher vai e estar as mulheres, embaixo na pirâmide, as mulheres começam a sofrer mais também. Sim, eu porque vejo isso. Há um ressentimento generalizado na sociedade brasileira. E isso também tem que ser tratado pela via política. Claro. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas reflexões e até uma próxima. Até. E daqui a pouco tem mais mulheres no Metrópolis, é melhor você ir se acostumando. Entre os destaques da premiação do Globo de Ouro, séries produzidas e protagonizadas por elas. E mais, imagens de Cuba antes e depois da morte de Fidel, a queda do Muro de Berlim, atentado de 11 de setembro, tudo pela primeira vez no Brasil, na exposição do fotógrafo José Figueroa. Para você que gosta de séries, uma boa notícia. Estreia este ano no Brasil a grande vencedora do Globo de Ouro, uma série dramática produzida só por mulheres. Quem nos conta mais sobre esta e outras produções premiadas é o nosso colaborador Lucas Brum. And the Golden Globe goes to... E o Globo de Ouro abriu a temporada de premiações do cinema e da televisão americana nessa última semana. E Handmaid's Tale, a série dramática do serviço de streaming Hulu, foi confirmada como a grande favorita após levar vários dos principais prêmios em setembro do ano passado no Emmy. A série é inspirada em um romance canadense dos anos 80, onde as mulheres perderam por completo sua autonomia e liberdade para decidirem o que quiserem. Elas não podem ter propriedade privada, elas não podem trabalhar, não podem ter filhos, a não ser que seja para famílias específicas de uma nova casta que surgiu na sociedade controlada por teocratas. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Além de melhor série de drama, The Handmaid's Tale faturou o prêmio de melhor atriz para Elizabeth Moss. A série estreia em março aqui no Brasil pelo canal a cabo Paramount. For her. Remember your scripture. Blessed are the meek. Contando ainda com o protagonismo feminino, Big Little Lies da HBO também confirmou seu favoritismo nas categorias em que concorria. A série é produzida pela Nicole Kidman e pela Reese Witherspoon, que se uniram em prol de roteiros mais igualitários com relação a papéis entre homens e mulheres. É o terceiro grande projeto da Reese Witherspoon e o terceiro grande sucesso dela. A história traz a vida de 3 mulheres que se aproximam com o conflito escolar de seus filhos. As relações de aparência e de vidas perfeitas são desconstruídas conforme a amizade vai se desenvolvendo. Are you new to Monterey? Yeah, we just moved here a few weeks ago. You're gonna love it. You're so nice.
This is Monterey. We pound people with knives to death. Além de melhor série curta ou filme para a TV, Big Little Lies ficou com mais 3 prêmios. Melhor atriz e ator coadjuvantes para Laura Dern e Alexander Skarsgård. E melhor atriz para Nicole Kidman. A HBO já anunciou a 2ª temporada da série e as gravações começam ainda neste semestre. Em um Globo de Ouro marcado por tantos protestos e roupas pretas, uma outra grata surpresa veio por conta do Amazon, que venceu melhor série de comédia e melhor atriz em série de comédia, com A Maravilhosa Senhora Maisel, que é criada pela escritora de Gilmore Girls e traz a história de uma mulher dos anos 50 que tem uma vida perfeita, com um marido elegante, mora em Upper East Side, em Manhattan, mas o companheiro dela resolve deixá-la pela secretária. I have to leave. I don't understand. You. I have to leave you. É a história mais clichê possível, mas como ela sempre foi uma pessoa extremamente engraçada, ela descobre na comédia um talento para um trabalho que não era muito tradicional as mulheres fazerem naquela época, que é o stand-up. É uma história de reinvenção dessa mulher, que precisa criar um casal de filhos, vencer o preconceito dentro da própria família e, de quebra, fazer as pessoas rirem. A primeira temporada de A Maravilhosa Senhora Maisel está disponível no serviço de streaming da Amazon. O cubano José Figueroa foi aprendiz, foi assistente do grande fotógrafo Alberto Korda, mas seguiu um rumo próprio. Agora, uma retrospectiva de sua obra está em exibição pela primeira vez no Brasil e a gente teve a oportunidade de conversar com ele. En el año 1964 yo estaba en La Habana, no estudiaba ni trabajaba. Entonces tuve la suerte de empezar el estudio de Alberto Korda. Empecé a trabajar ahí hasta el año 1968, que fue intervenido por el gobierno revolucionario y se cerró el estudio. Pero siempre mantuvimos una gran amistad hasta su muerte en el año 2001. Bueno, mis primeros trabajos como fotógrafo no siguieron la misma vía que seguían los de Korda, a pesar de estar tan cerca de él. Mis primeras fotografías tienen que ver con mis amigos y se iba a la prensa de la época y a todo lo que se publicaba, siempre todo tenía que ver alrededor de la revolución, pero casi nunca o nunca aparecieron los jóvenes, como éramos nosotros, que respondíamos más a lo que estaba pasando en Nueva York, en México, que venía sobre todo de los hippies, Big Generation y eso no era bien políticamente. Quizás el más importante y más interesante y que ha durado más es la serie que yo llamo Exilio. Eran los grupos que se reunían en mi casa cada vez que recibían el permiso del gobierno cubano para salir al exilio, a los Estados Unidos. Poco a poco esas imágenes se demostraron después que se iban reduciendo la familia. Después tuve la oportunidad de estar en Angola durante la guerra como corresponsal de guerra. La fotografía de Figueroa le interesa mucho más el estado de ánimo que las tragedias. Me interesó mucho más la vida y el ambiente de mis compatriotas. También sucedió cuando en los 90 estaba en Berlín Este durante la caída del muro de Berlín. Y era la primera vez que los berlineses orientales podían acceder libremente a Berlín Occidental. Otro momento fue también en Nueva York, en septiembre 11, cuando el ataque a las Torres Gemelas. Yo estaba allí porque había habido una exposición de fotografía cubana muy grande, muy importante. Entonces, cuando salí a la calle en la tarde-noche y al día siguiente, lo que vi fue y fotografié fue una Nueva York vacía, Nueva York con miedo. Luego hay una pequeña sección que tiene 3 fotos icónicas que hablan un poco sobre la masificación y la popularización de los íconos. Y la sección final de la exposición es Figueroa en el siglo XXI, incluso su llegada al medio digital y al color. Y es un fanático de los celulares, de hacer fotografía con celular, porque eso también le permite camuflajearse
dentro, o sea, ya no ser un fotógrafo al que las personas muchas veces, y está sucediendo, rechazan. Ella es la primera vez que exhibe también, no solo en Brasil, sino en su carrera, fotografías a color. Pero también mi visión de mi país iba cambiando. Ya ese país que yo veía que siempre fotografía en blanco y negro, yo creo que le empezaron a aparecer colores, por suerte para todos nosotros. E daqui a pouquinho tem música no Metrópolis, hein? Bom papo, bom humor e João Bosco, quer mais? Até já! Onde estiver sempre trago vocês dentro do meu coração. Onde estiverem me levem também. Somos um só coração. Em cada angústia, cada aflição que a vida apresentar. João Bosco no estúdio do Metrópolis. Que prazer, João, que você está aqui com a gente mais uma vez. O prazer é meu. Para falar de um disco novo, saiu ali no final do ano passado, outubro. Isso. Um disco que traz inéditas, né? Faz um tempão que você estava sem um disco de inéditas. 8 anos? É, por aí. Por aí, 8 anos. Mano, que zoeira. Mano, que zoeira. Mano, que zoeira. Eu achei isso tão paulistano. Mano, que zoeira. Antes de conversar dele, vamos ouvir Mano, que zoeira? Mano, que zoeira. Então, parceria com Francisco Bosco. Vamos lá. Era um desencontrava, era um cadê perdi, aterro e garapava, vislumbrava, vi não vi, meu peito feito lava, penava por aí, o zap apitava, vem, não dá, não deu, morri, errou, 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 era a cidade inteira no fervo, ocupação. Mano, que zoeira, eu digo sim, você diz não. Eu era pó e raio, zanzando no salão. Maldito uruguaio, mais maldita multidão. Errou, 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 errou. No meio da fanfarra você se virou e viu o meu olhar no céu, depois sumiu, 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 sumiu. Era um desencontrava, era um cadê perdi, aterro e garapava, vislumbrava, vi, não vi, meu peito feito lava, penava por aí, o zap apitava, vem, não dá, não deu, morri, errou, 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 era a cidade
cidade inteira no fervo, ocupação. Mano, que zoeira, eu digo sim, você diz não. Eu era pó e raio, zanzando no salão. Maldito uruguaio, mais maldita multidão. Errou. No meio da fanfarra você se virou e viu o meu olhar no seu, depois sumiu. Sumiu, 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 sumiu. Mano, que zoeira. Mano, que zoeira. Hoje, eu vendo você tocar assim tão de pertinho, esse privilégio, a gente fica com a impressão de que cada vez que você toca, cada performance sua é uma criação, tem uma criação ali. É verdade, né? Você dificilmente faz a mesma música, né, 2 vezes. Está sempre procurando uma ideia, né, para a mesma música. Mas isso eu aprendi também com esses caras. Por exemplo, quando eu comecei, a primeira gravação que eu fiz em 72 foi no disco de bolso do jornal Pasquim. E no lado B, que eu era o nome do disco era o Tom de Antônio Carlos Jobim e o tal de João Bosco. No lado B eu estava lançando o Agnus Sei, uma parceria minha com meu sempre parceiro Aldir Blanc. E no lado A, o Jobim lançava uma música inédita, que veio a ser Águas de Março. Nessa gravação do Tom Jobim, não tem essa parte. Não tinha essa ponte. Então você vê que ele fez isso anos depois. E é isso que a gente aprende com eles. A música, como no futebol, só acaba quando termina, entendeu? Então a gente fica sempre trabalhando. Então você não tem problema nenhum em revisitar seus clássicos De jeito nenhum. Pelo contrário, adoro fazer isso. Porque quando eu vou lá, eu já vou com outros ouvidos, com outras ideias, entendeu? O próprio DVD que a gente gravou, chamado Obrigado, Gente, são músicas de outras épocas, mas ali com leituras completamente diferentes das originais. Eu adoro isso. Que bom. Mano que zoeira. Mano que zoeira. Francisco Bosco é o seu parceiro mais frequente nesse disco. É mais frequente ultimamente e nesse disco aqui ele tem 5 composições. É verdade. Compor com o Francisco, como você compunha com os seus... É claro que cada parceiro é diferente, mas... Vocês fazem as coisas juntas ou é aquela coisa à distância ainda também? Olha, eu com o Aldir, nós fizemos música de todos os jeitos possíveis, né? Eu fazia a música antes, ele fazia a letra depois, ele fazia a letra antes, eu fazia a música depois. Fazíamos músicas juntos, fazíamos pelo telefone e muitas vezes sonhava que estávamos fazendo música e quando acordava realmente tínhamos feito uma música. Não é diferente com os outros parceiros. Não. E com a o gente Francisco está também sempre não. tentando, porque na verdade o que a gente quer é fazer uma música que não pareça que foi feita por mais de uma pessoa. Então esse que é o segredo. Então a música você tem que ir trabalhando a música até chegar naquele momento você diz agora ela está inteira, única, una e é de um cara. E, na verdade, às vezes pode ser de 2 ou até de 3. Eu gravei um disco Zona de Fronteira com o Ali Salomão e Antônio Cícero. Né? Nós éramos três parceiros e as músicas são muito bem feitas no sentido de resultar numa coisa que não parece que são 3 pessoas fazendo. Então, acho que a parceria, o segredo da parceria é isso aí. Mas não é uma coisa que você faz... assim, de repente, é uma coisa que você tem que... Primeiro você começa a conversar com o cara, vira amigo dele, vira confidente, e aí você entra dentro do cara, o cara entra dentro de você. Poxa, mas no caso do filho, gente, isso já está meio caminho andado, então, ou aí, não? Aí, no caso do Francisco, ele já me conhece há muito. Aliás, eu comecei uma parceria com ele assim, eu ia fazer um disco com o Ali e com o Cícero, que naquele momento, por outros motivos, não puderam fazer.
E eu fiquei pensando o que eu ia fazer, e o Francisco ainda morava na mesma casa que eu. Ele desceu aonde eu estava trabalhando, numa madrugada, e disse assim para mim: olha, eu tenho ouvido essas músicas que você tem feito, que você ia fazer com o Ali e com o Cícero, e eu tenho umas ideias para elas. Vamos fazer? Eu já sei todas elas. E começamos e fizemos maravilha. as 1001 aldeias, né? Que inaugura essa parceria. Inaugura essa parceria. E agora estamos fazendo, sempre fazemos. A Clementina, que vocês fizeram shows juntos, projetos juntos. Isso. E João Bosco bebeu ali da Clementina e foi fundamental para você, não foi, João? Olha, mais do que isso, a Clementina foi uma espécie de fada madrinha na minha vida, que com a varinha mágica dela, ela tirou de dentro de mim uma série de situações sonoras, musicais, que vinham da minha formação, desde a minha infância, e que se assemelhavam muito à memória dela africana que ela tinha. Então, ela tirou isso de mim e ela despertou isso. Ela me fez olhar para dentro e, de repente, eu comecei... Oi, canunga, oi, canunga, oi, canunga, oi, canunga, oi, canunga, oh, oh. Essas coisas que eu tinha e não sabia. Foi essa sonoridade, esse ritmo, essa coisa meio afro-brasileiro que a gente tem de nascimento, de história, de nação, né? E que a gente tem que se aproximar dessas conexões. Exatamente. Porque é um despertar. Eu estava meio desatento a isso. Eu não tava... Quando eu vi a Clementina e vi ela fazendo... Benguele, 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 ó mamãezinha, benguele, 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 ó mamãezinha, benguele, treca, treca, eu vi não tatare, com. Aí eu digo, mas isso aí eu também sei fazer. Isso é uma brincadeira. Isso é maravilhoso. Isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, porque eu fui comprar uma coisa numa loja de ferramenta e o cara, eu pedi, eu quero lâmpada, quero parafuso, quero conector de luz, não sei o quê. O cara foi juntando tudo aquilo na mão, aí de repente aquilo caiu no chão. Quebrou a lâmpada, espalhou o parafuso, aí o cara que trabalhava na loja, um outro cara virou para ele e falou, mas isso aí eu também sei fazer. Muito bem, olha, Rio de Janeiro, assistam o João... Eu ia falar o João Gilberto, mas é maravilha. Que é ótimo. Aqui também é bom. O João Bosco, no Teatro Rival. Vai ter quarteto, esse disco novinho aí pra gente ouvir. Com esses músicos que gravaram comigo, Ricardo Silveira, de guitarra, Kiko Freitas, de bateria, Guto Virte, de contrabaixo. É a turma que estava comigo nesse disco, Mano, que zoeira. Muito bem. Daqui a pouco o João Bosco faz mais uma música aqui no Metrópolis, mas a gente vai agora de artes visuais com Flávio de Carvalho, que foi uma das personalidades mais interessantes do modernismo brasileiro. Olha só, foi engenheiro, como o João Bosco. Isso mesmo. Formado, tá? Formado. Em Ouro Preto. Tem diploma. Tem diploma. Flávio de Carvalho, arquiteto, artista plástico, escritor, mas ficou... assim, mais conhecido pelas polêmicas. Uma delas foi a performance no centro de São Paulo, ele andando de saia em plena década de 50. Que homem, hein? Em suas viagens ele colecionava vídeos que estão agora numa exposição aqui em São Paulo. Flávio de Carvalho é um artista surpreendente, um paulistano, trabalhou dos anos 20 aos anos 70, quando ele morreu. Viveu a transformação da cidade, viveu o modernismo, como poucos. A Oswald de Andrade chamava ele de antropófago ideal. E ele é reconhecido por várias produções em desenho, em arquitetura, em pintura, mas ele fez muito mais do que isso. A exposição pretende trazer à tona mais elementos para pensar a versatilidade de Flávio. Pela primeira vez foram reunidas numa exposição as experiências das viagens expedicionárias de Flávio de Carvalho. São anotações, fotografias e vídeos. Muitos deles, Flávio tinha interesse de transformar em filmes de ficção. Esses objetos pertencem à expedição da Amazônia, que foi a expedição de 58,
que Flávio vai junto com o Serviço Nacional do Índio, mas ele vai com uma agenda de fazer esse filme ficcional. No fim, ele tem muito conflito com essa equipe e por isso as coisas não acontecem. Em 56, Flávio resolve acompanhar um cineasta italiano, Mario Tivelli, para o interior do país, num documentário que o Mário estava fazendo. E o Flávio, acompanhando essa expedição, ele vai se interessando cada vez mais pelas produções materiais dos indígenas brasileiros, principalmente vestuário e as danças, né? A moda também interessava ao artista. Numa intervenção em 1956, Flávio saiu pelo centro de São Paulo de saia, blusa de manga bufante, meia arrastão e sandálias. O traje tropical ganhou o nome de New Look. Eu lancei, por intermédio de uma passeata na Rua Varantapinga, em São Paulo, um novo traje de verão apropriado às atividades do homem. A minha intenção, usando meias de bailarina, era de esconder as varizes nas pernas dos homens. Ele tem ideias bastante originais e, sem dúvida, o contato com o vestuário indígena vai ajudá-lo a pensar qual seria o vestuário ideal para as pessoas que vivem no trópico. Ele se dizia um antropólogo mal portado, um psicólogo mal comportado, ou seja, ele gostava de se pensar como um transgressor, mas hoje nós vemos que tem uma produção de experiências que contribuem para compreender o movimento da arte brasileira contemporânea. Ele prometeu, eu também. Tem mais João Bosco para encerrar o Metrópolis de hoje. Na terça-feira, eu te vejo logo depois do Jornal da Cultura. Um beijo e até lá. Onde estiver, sempre trago vocês dentro do meu coração. Onde estiverem, me levem também. Somos um só coração. Em cada angústia, cada aflição que a vida apresentar, olhem pro lado e me verão para lhes ajudar. Sempre trago vocês dentro do meu coração. Onde estiverem, me levem também. Somos um só coração. E toda noite ao escurecer, seus sonos vou velar para afastar o mal de vocês até o despertar. É pai, quem vai velar por você? É pai, quem vai velar por você? É pai, Onde estiver, sempre trago vocês dentro do meu coração. Onde estiverem, me levem também. Somos um só coração. Em cada angústia, cada aflição que a vida apresentar, olhem pro lado e me verão
pra lhes ajudar. Onde estiver, sempre trago vocês dentro do meu coração. Onde estiverem, me levem também. Somos um só coração. E toda noite ao escurecer, seus sonos vou velar para afastar o mal de vocês até o despertar. É pai, quem vai velar por você? É pai, é pai, quem vai velar por você? É pai, da da dee, da da dee. Da da dee.